O Vaticano está escondendo um anjo vivo em uma prisão subterrânea. Boa noite, há registros que muitos preferem ignorar. Textos apagados ao longo dos séculos que foram deliberadamente deixados de fora das grandes traduções bíblicas. Mas, entre os fragmentos sobreviventes, uma palavra quase esquecida persiste. Shashmalim. Não são arcanjos. Não pertencem a nenhuma hierarquia angelical tradicional. E não servem ao que chamamos de céu. Eles respondem a algo mais antigo, mais obscuro, a chamada Ordem das Vozes. Essa estrutura, que aparece apenas em tratados apócrifos de circulação privada, talvez nunca devesse ter sido nomeada. E talvez não tenha sido por acaso que um deles foi encontrado ou aprisionado durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio às ruínas bombardeadas da abadia de Monte Cassino, soldados aliados teriam localizado um compartimento enterrado que não constava em nenhum mapa ou inventário eclesiástico. Era uma câmara de pedra, selada por camadas de chumbo fundido e inscrições em hebraico arcaico. O que havia ali dentro nunca foi revelado oficialmente, mas documentos não catalogados, hoje trancados a 7 chaves no Vaticano, indicam que o conteúdo foi removido sob ordens diretas de autoridades religiosas, sem qualquer envolvimento das Forças Armadas. O transporte foi feito por uma rota não registrada, em veículos não identificáveis. Aquilo que foi retirado de Monte Cassino jamais voltou a ver a luz do sol. O teólogo e arquivista Ettore Malvesi, um nome ignorado por muitos, mas profundamente respeitado por estudiosos de documentos sagrados esquecidos, dedicou sua vida a entender esse episódio. Ele trabalhou entre 1998 e 2009 na Biblioteca Apostólica, tendo acesso a textos que pouquíssimos seres humanos já tocaram. Segundo os registros que deixou para trás, a entidade retirada da abadia era um Shashmalim. E não era apenas uma forma espiritual. Ela tinha presença física, biológica, uma anomalia viva, mantida em estado de contenção contínua. O que Malvesi encontrou em seus anos de estudo, ele codificou em um conjunto de anotações criptografadas, hoje conhecido como o Dossiê Malvesi. Não há como saber se ele pretendia divulgar essas informações ou se tentou alertar alguém. O que se sabe é que poucos meses após compilar o dossiê, ele desapareceu sem deixar rastros. Seu último movimento conhecido foi embarcar sozinho em um trem com destino a Florença. Nenhuma câmera captou sua chegada. Nenhuma chamada foi feita de seu celular. Apenas o silêncio. O mesmo silêncio que envolve a cela subterrânea onde está o ser. Essa cela não consta em nenhum mapa oficial. É chamada de Ala Restrita S5 e está localizada 5 níveis abaixo do solo da cidade do Vaticano. Nem mesmo alguns cardeais sabem da sua existência. Os acessos são protegidos por autenticações biométricas múltiplas e qualquer aproximação não autorizada resulta em isolamento imediato da área. Mas o mais inquietante não é o segredo, é a composição da cela. Ali não há grades comuns ou muros de pedra. A estrutura é feita de camadas milimetricamente posicionadas de chumbo purificado, quartzo negro e sal consagrado. Esses materiais não foram escolhidos por acaso. Não são proteção física. São barreiras vibracionais. Segundo o dossiê Malvesi, o ser aprisionado emite algo que não é som, nem luz, nem energia no sentido convencional. É uma frequência, uma vibração contínua, batizada nos arquivos como vibração de Elohim. Essa emissão, invisível e inaudível aos sentidos humanos, é responsável por manter o que Malvesi chamou de tecido espiritual da realidade. Uma estrutura que separa o que compreendemos como mundo físico daquilo que existe além. A contenção dessa frequência é tão delicada que depende de um ritual semanal para se manter estável. A cada 7 dias, uma ordem de monges silenciosos, cujo nome jamais foi registrado, desce até o nível S5 e realiza uma cerimônia não litúrgica. Durante esse processo, toda a energia elétrica do setor é desligada. Nenhuma lâmpada permanece acesa. Nenhum dispositivo eletrônico opera.
Tudo ocorre no escuro absoluto, interrompido apenas por cânticos ressonantes de baixíssima frequência. Uma falha nesse ritual pode causar flutuações severas no campo vibracional. Se isso acontecer, uma resposta automática entra em ação. Sensores ocultos detectam alterações mínimas na emissão vibracional e ativam um protocolo de emergência. O ambiente é resfriado até temperaturas próximas do congelamento, enquanto campos de ressonância são amplificados por cristais de quartzo embutidos nas paredes. Esse procedimento visa não apenas conter, mas reequilibrar as camadas vibracionais internas, evitando aquilo que Malvese temia acima de tudo: o colapso do véu. O colapso do véu não seria um evento catastrófico como uma explosão ou terremoto. Seria sutil, progressivo. A vibração manteria de forma cada vez mais tênue a separação entre os planos. Ideias tomariam forma. Entidades sem corpo atravessariam a barreira. Fragmentos de inteligências esquecidas ganhariam presença. E tudo isso começaria de maneira quase imperceptível. Sons graves em locais abandonados, distorções de luz em câmeras de segurança, silêncios densos onde antes havia eco. Malvese acreditava que o ser, apesar de contido, permanecia consciente. Não no sentido humano da palavra, mas em um estado de vigília latente, como se esperasse algo. Ele dizia que a cela, por mais reforçada que fosse, não conseguia impedir por completo a percepção simbólica. Durante um experimento realizado por sua própria conta, ele teria usado lentes ópticas em múltiplas camadas para observar discretamente o interior da cela. O que viu o deixou em estado de choque. O ser não se moveu, não falou. Mas Malvese relatou que, por um instante, os olhos da criatura se voltaram diretamente para ele, como se soubessem da observação. E algo ainda mais estranho: padrões repetitivos de luz foram refletidos em sua direção, como se o ser estivesse tentando comunicar uma ideia ou um aviso. Os especialistas que analisaram esse relato discordam sobre o significado. Alguns dizem que era apenas coincidência. Outros acreditam que foi o primeiro sinal de rompimento da barreira simbólica. Os parágrafos seguintes de suas anotações tornaram-se cada vez mais instáveis. A caligrafia se degradava, as frases se tornavam fragmentadas. Malvese escreveu que a vibração de Elohim estava mudando, que a cela já não era suficiente, que o ser estava provocando alterações internas e que o colapso do véu não começaria fora da cela, mas dentro dela. Essa ideia o perseguiu até o fim. Ele deixou seu escritório em silêncio, sem avisar ninguém, e nunca mais foi visto. Hoje, seus documentos estão espalhados entre colecionadores privados, universidades desacreditadas e grupos teológicos marginalizados. Mas uma coisa é certa: ninguém ousa negar que a cela ainda está ativa. Relatórios internos indicam que as medições vibracionais continuam a ser feitas diariamente. Monges ainda descem a ala S5 toda semana. E o protocolo de contenção nunca foi interrompido desde sua criação. Os registros mais recentes falam de pequenas anomalias, temperaturas que caem repentinamente em setores superiores, sensores que falham sem motivo aparente, e padrões de frequência que os técnicos descrevem como ligeiramente deslocados. Nada conclusivo, nada alarmante, mas o suficiente para manter a vigilância constante. A cela permanece intacta. O ser permanece contido. Mas, como Malvese escreveu em uma de suas últimas anotações legíveis, não se trata de se, trata-se de quando. E se o colapso do véu já tiver começado, não por rompimento, mas por vazamento, talvez as manifestações que hoje nos parecem isoladas sejam apenas os primeiros passos de algo muito maior. Algo que há séculos o Vaticano tenta impedir, mesmo às custas do silêncio absoluto e do desaparecimento de todos que ousam chegar perto demais. Ao longo dos anos, diversas tentativas de validação científica foram discretamente conduzidas por estudiosos independentes, todos conectados de alguma forma ao legado de Ettore Malvese. Muitos deles desapareceram do meio acadêmico após entrarem em contato com cópias fragmentadas do dossiê.
Um físico romeno especializado em acústica sacra desapareceu em 2013. Uma pesquisadora israelense, doutora em filologia bíblica, perdeu a sanidade após isolar em laboratório uma faixa de frequência compatível com a descrita como vibração de Elohim. Registros médicos indicam que ela começou a escrever compulsivamente em aramaico antigo, mesmo sem ter domínio prévio do idioma. Apesar do silêncio oficial, os indícios tornaram-se impossíveis de ignorar. Em 2017, sensores de campo instalados de forma clandestina no entorno da Cidade do Vaticano detectaram variações que só podiam ser explicadas por alterações em uma emissão contínua subterrânea. O padrão correspondia, com margem mínima de erro, às anotações criptografadas de Malvese. Curiosamente, nesse mesmo período, houve relatos de cânticos noturnos vindos de dentro das muralhas. Sons sem origem rastreável, descritos como ressonância harmônica dissonante. O que poucos sabem é que entre os arquivos protegidos por um nível de sigilo extremo, há uma seção chamada Documentum Sileo. Trata-se de um protocolo estabelecido após o evento de Monte Cassino. Dentro dele estão previstos todos os procedimentos a serem seguidos em caso de desestabilização da cela. O conteúdo do protocolo é simples: não há evacuação, não há plano de contenção alternativo. A diretriz é clara: o silêncio absoluto deve ser mantido. Em outras palavras, o Vaticano está disposto a ser consumido antes de permitir que o segredo venha à tona. Uma curiosidade que não passou despercebida por estudiosos atentos está na planta interna da Basílica de São Pedro. Há uma discrepância estrutural. Um espaço de cerca de 20 metros quadrados não aparece em nenhum registro público, nem corresponde às salas conhecidas. A posição exata coincide com o eixo vertical da ala S5. Estudiosos sugerem que esse espaço serve como interface vibracional, uma espécie de ponto de ancoragem simbólica para o selo principal. Em determinados dias do ano, durante eventos litúrgicos específicos, cânticos realizados na basílica produzem um eco inaudível que ressoa diretamente até o subterrâneo. Não se trata de superstição. O dossiê Malvese é enfático ao afirmar que a contenção do Xaxmalim é sustentada não apenas por tecnologia vibracional, mas por coerência simbólica. Em outras palavras, os rituais, a arquitetura e até mesmo as rezas têm função estrutural. Um erro mínimo, uma nota fora do tom, um canto interrompido, pode provocar fissuras no equilíbrio. Isso explicaria por que a ordem monástica responsável pelos rituais vive em total isolamento e silêncio permanente. Nenhuma palavra deve ser dita fora do contexto do ritual. Nenhuma voz deve interferir na ordem das vozes. Em um trecho pouco conhecido do dossiê, Malvese especula que o ser contido pode não estar em total desacordo com seu cativeiro. Ele sugere que o próprio Xaxmalim permite a contenção, como se estivesse de algum modo aguardando o momento certo para cessar sua emissão. Essa hipótese foi apoiada por um grupo de teólogos acústicos que estudaram o comportamento das frequências registradas no dossiê. Segundo eles, há variações sazonais nos padrões emitidos, como se o ser acompanhasse ciclos externos ao nosso calendário físico. Isso levanta uma pergunta inquietante. O que aconteceria se a vibração de Elohim cessasse por escolha própria? A contenção vibracional seria inútil. A cela, por mais reforçada que fosse, deixaria de ser relevante. O colapso do véu começaria não com um rompimento, mas com um silêncio absoluto, e o mundo não perceberia imediatamente. As primeiras manifestações poderiam ser confundidas com fenômenos naturais, alucinações coletivas ou falhas tecnológicas. Só quando fosse tarde demais, perceberíamos que a separação entre os mundos já não existe. Há também registros de um evento interno ocorrido em 2020. Um apagão de 38 segundos afetou exclusivamente a ala S5. Durante esse período, todos os sensores registraram um pico de temperatura de quase 50 graus negativos, seguido de um silêncio absoluto. Nem mesmo as vibrações internas da estrutura foram detectadas.
Quando os sistemas reiniciaram, a frequência havia retornado ao padrão anterior. Mas algo estava diferente. O selo ritualístico na parede leste havia escurecido levemente, como se tivesse absorvido algo. A partir desse evento, todas as medições passaram a ser feitas manualmente. O uso de sensores eletrônicos foi parcialmente suspenso, substituído por instrumentos acústicos antigos operados por monges treinados. Essa mudança gerou especulações de que as frequências do ser contido passaram a interferir diretamente em circuitos eletrônicos. Um fenômeno conhecido como dissonância espiritual reversa, onde campos vibracionais alteram estados de matéria sensível sem contato físico direto. Relatos de monges expostos por tempo prolongado incluem perda temporária de memória e sonhos recorrentes com símbolos não reconhecíveis. Um desses símbolos foi identificado posteriormente em ruínas da antiga cidade de Ebla, na Síria, gravado em pedra com mais de 4.000 anos. A semelhança com os padrões vibracionais captados no Vaticano é perturbadora. Indica que a presença dos Chashmalim pode anteceder em muito as tradições monoteístas conhecidas. E talvez a ordem das vozes seja anterior à própria linguagem. Se isso for verdade, estamos diante de algo que não apenas escapa à teologia tradicional, mas que ameaça reescrever as bases da realidade percebida. Malvese, em seu último trecho legível, escreveu apenas uma frase: "Tudo o que é fixo será vibrado." Palavras que à primeira vista soam poéticas, mas que, sob análise, revelam uma ideia profunda. Não há estrutura permanente quando a vibração é suficiente. Nem pedra, nem fé, nem dogma. Se a frequência do Chashmalim alterar-se de forma definitiva, toda forma de contenção, simbólica ou física, será irrelevante. Não haverá lacre, cela ou silêncio que contenha o que virá. As manifestações recentes registradas em igrejas e capelas abandonadas ao redor do mundo parecem indicar que algo está em curso. Em Turim, uma figura translúcida foi captada por uma câmera de vigilância e desapareceu em menos de 2 segundos. Em uma paróquia desativada da Irlanda, o som de vozes em latim foi gravado por um grupo de jovens, embora não houvesse ninguém no local. Em Lima, uma idosa relatou ver um ser feito de luz imóvel no altar de uma capela em ruínas. Todos esses casos ocorreram nas semanas que seguiram ao apagão de 2020. Nada disso chegou ao noticiário tradicional. As imagens foram recolhidas, os relatos desacreditados, os arquivos sumiram. Mas aqueles que acompanham o fenômeno sabem que a frequência ainda pulsa, ainda vibra, e que algo, lá embaixo, está apenas esperando. Esperando não que o mundo se rompa, mas que esteja pronto para ouvir o que sempre esteve presente, vibrando sob nossos pés, no silêncio absoluto da ala restrita S5. O Vaticano continua calado. Os monges seguem descendo, semana após semana, e o selo, embora escurecido, ainda permanece intacto. Mas em meio ao silêncio e ao segredo, uma certeza inquietante paira entre aqueles que conhecem a verdade. Não estamos mantendo o ser preso. Ele é quem está nos mantendo protegidos, por enquanto.